Olá, esta é a nossa quinta mensagem em vídeo para uma igreja que está vivendo um tempo de quarentena em virtude do Covid-19. Uma igreja que não pode estar reunida nos seus templos, mas que pode estar reunida em suas casas e ali no seu próprio lar, celebrar ao Senhor em seu culto doméstico. Nessa quinta mensagem, eu tenho pensado em uma pergunta durante essa semana. Qual o papel de Deus mediante os sofrimentos do seu povo? A resposta para essa pergunta, o papel de Deus mediante os sofrimentos do seu povo, essa resposta eu encontro no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Assim diz o versículo 7. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. No versículo 8, a parte A, a primeira parte do versículo, o Senhor diz assim: por isso desci para livrá-los e para fazê-los subir daquela terra. Quero pensar sobre esse texto que nós lemos sendo a resposta para a pergunta que fiz no começo. Qual o papel de Deus mediante os sofrimentos do seu povo? Nesse texto, nós temos o povo de Israel, o povo de Deus, em sofrimento no Egito. Toda espécie de sofrimento que nós podemos imaginar, o povo de Deus, Israel, está sofrendo no Egito. Deus se apresenta a Moisés, conforme nós temos no versículo 6, onde o Senhor diz: eu sou Deus, o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. E ao se apresentar, mostrando a Moisés quem ele era e quem era aquele povo, Deus então vai dizer em relação ao seu povo, que ele faz parte, que ele entende, que ele acompanha, que o seu papel é de um Deus ativo. Vejam bem o que nós temos logo no começo da primeira frase. O Senhor disse a Moisés: tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo. Então eu tenho um Deus atento. Quando ele disse tenho visto e tenho ouvido, é um Deus atento. Um Deus que está acompanhando, um Deus que está tendo conhecimento, um Deus que sabe tudo o que está acontecendo. Então o papel de Deus é de um Deus atento ao seu povo. Então vejam que Deus não abandonou o seu povo lá no Egito, e o povo de Israel não está vivendo os sofrimentos como se não existisse Deus, como se Deus estivesse passivo, ausente, sem conhecimento do que acontece. É um Deus atento. Tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo no Egito e tenho ouvido o clamor deles por causa dos seus opressores. Segundo lugar, esse texto nos apresenta um Deus que, além de ser um Deus atento, ativo, é um Deus conhecedor. Ele sabe as razões do sofrimento do seu povo. Então ele disse a Moisés: conheço o seu sofrimento. Conhecer o sofrimento não é apenas saber que eles estão sofrendo, mas saber as razões dos seus sofrimentos. Eles sofrem nas mãos dos egípcios toda forma de pressão espiritual, emocional, física. Estão sendo tratados como escravos, estão sendo tratados como pessoas que não fazem parte daquela terra, que não são dali, são estrangeiros, são indesejáveis. Então o Senhor tem conhecimento, conheço o seu sofrimento. E em terceiro lugar, eu vejo um Deus interventor, porque ele entra em ação. Ele disse a Moisés, no versículo 8, a primeira parte: para isso desci, para livrá-los e fazê-los subir daquela terra. E fazê-los subir daquela terra. Qual foi a intervenção de Deus nos sofrimentos do seu povo lá em Israel? Deus desce para fazer Israel subir. É de conhecimento de todos aqueles que leem a Bíblia que Israel sai do Egito e vai para a terra de Canaã, que o Senhor apresenta para Moisés como terra que mana leite e mel, a terra do cananeu. Essa é a terra que o Senhor escolheu dar para o seu povo Israel ao retirá-los do Egito. O Senhor desceu
para fazer esse povo, seu povo, subir do Egito para a sua terra, a terra de Canaã. Meus amigos e irmãos, nós estamos vivendo um quadro semelhante ao que acontece com o povo de Israel no Egito. A igreja de Jesus está vivendo algo muito parecido com o que o povo de Deus no Egito viveu. E hoje, a igreja é o povo de Deus. E qual é o papel de Deus mediante os sofrimentos da sua igreja? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. É algo que está alcançando o mundo todo. Eu creio que é algo de Deus, é algo que Deus fez causar propositalmente, porque Deus está alcançando, atingindo todas as classes sociais. Deus está alcançando todos os países. Não é um problema do nosso país, do Brasil. Não é um problema de pobres ou de ricos. É de todos. É do mundo inteiro, é do planeta Terra. E a igreja do Senhor, o povo de Deus, chamado Igreja de Jesus, está nesse mundo. Estamos vivendo. Mas já há muito tempo que a Igreja de Jesus vem sofrendo. Não é esta epidemia que trouxe sofrimento para a igreja. Há muito tempo, a igreja, o povo de Deus de hoje, está sofrendo. Está sofrendo por causa dos seus princípios, está sofrendo por causa da sua fé. Nós estamos sofrendo por causa daquilo que nós cremos, daquilo que nós pregamos. Nós estamos sofrendo um ataque do inimigo, nós estamos sofrendo uma influência do mundo dentro da igreja, nós estamos sofrendo a liberdade de pregar a verdade. Não podemos falar, não podemos pregar os nossos princípios. Nós estamos sofrendo todas as pressões espirituais e emocionais também. E agora, é claro, junto com toda a sociedade no mundo todo, estamos sofrendo em relação a esse coronavírus, o Covid-19, uma verdadeira pandemia mundial. E aí eu volto faço uma pergunta. Você crê num Deus como Deus que estava ativo no meio do seu povo Israel no Egito? Você crê num Deus que vê os seus sofrimentos, como o Senhor havia dito a Moisés: tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito? Você crê que Deus está vendo o sofrimento da sua igreja aqui na terra? Você crê que Deus ouve, como Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito por causa dos seus opressores? Você crê que Deus está ouvindo as orações da igreja? Quantas igrejas, a igreja do mundo todo está orando, fazendo suas campanhas de oração, clamando a Deus nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Você crê realmente nesse Deus que, além de ver, ouve? E em terceiro, você crê realmente em um Deus que tem conhecimento, como disse ele a Moisés: conheço os seus sofrimentos. Você crê que Deus sabe por que nós estamos sofrendo? Você crê que Deus tem conhecimento das razões do nosso sofrimento? Agora, a outra pergunta: você crê que Deus tem uma solução? Você crê que Deus pode solucionar esse sofrimento que o seu povo está vivendo? Você crê que Deus tem para nós, o seu povo de hoje, a igreja, uma solução como ele teve para Israel? O povo de Israel estava sofrendo no Egito. Ele disse a Moisés que ele estava vendo o sofrimento, que ele estava ouvindo a oração deles e que ele estava tendo conhecimento do que acontecia com eles, e trouxe através de Moisés uma solução. Você crê na solução de Deus? Você crê que Deus tem uma solução para a sua igreja, para o seu povo? Que Deus também não abandonou o seu povo, a igreja de hoje, como ele não abandonou Israel? Agora, eu pergunto, e qual é a solução que Deus tem? Você já refletiu na solução que Deus apresentou a Moisés para o seu povo no Egito? Você já pensou, já meditou qual foi a solução que Deus trouxe para Israel? Qual foi a solução? Os clamores de Israel por causa do sofrimento, das opressões, dos castigos, do tratamento como escravos. Qual foi a solução de Deus para Israel? Acabar com os egípcios? Matar os egípcios? Qual foi a solução de Deus
para Israel? Tirar os sofrimentos da vida deles? A solução que Deus trouxe para Israel foi tirar o seu povo do Egito. Meus irmãos e meus amigos, o início do versículo 8 é de uma grandeza maravilhosa, espiritualmente dizendo. O Senhor disse assim: desci para livrá-los e para fazê-los subir daquela terra. Eu desci para livrá-los e para fazê-los subir daquela terra. É claro que naquele momento que o Senhor disse a Moisés: eu desci para fazê-los subir daquela terra, aconteceram ainda muitas outras coisas terríveis no Egito. Vieram aquilo que nós conhecemos, as 10 pragas no Egito. As 10 pragas foram sofrimentos para o país do Egito. E eu acredito que no meio, entre todas aquelas pragas, é possível que muitos israelitas sofreram as consequências daquelas pragas por não acreditarem. Eu acredito que, mesmo com a última praga, a pior de todas elas, a mais mortal de todas as pragas, quando o anjo da morte passou de casa em casa, matando os filhos primogênitos, dos animais aos homens, eu acredito que teve israelita que perdeu seu filho por não acreditar nas palavras de Moisés e não manchar a sua porta com o sangue do cordeiro, segundo as orientações de Deus a Moisés. Por que eu posso falar isso? Porque Israel, segundo as palavras do Senhor, era um povo obstinado, era um povo teimoso, rebelde. Será que eles só se tornaram um povo rebelde depois que saíram do Egito? Não, eles já eram um povo teimoso. Moisés já sofreu muito até que eles acreditassem que Deus o enviou. Moisés sofreu porque eles não acreditavam nas palavras de Moisés. Eles não acreditavam que Deus o havia enviado. E é por isso que eu creio que mesmo os filhos de Israel enfrentaram e sofreram mediante aquelas pragas, 10 pragas que Deus enviou no Egito. Então, daquele tempo, daquele momento que o Senhor diz a Moisés: eu desci para livrá-los, para fazê-los subir daquela terra, ainda houve muitos acontecimentos. Eu não sei, talvez a igreja está começando ainda uma série de situações terríveis que o nosso planeta vai viver em preparação ao tempo que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Qual foi a solução? A solução para Israel não foi tirar os problemas da vida do seu povo, mas foi tirar o seu povo do Egito. O Senhor desceu para fazer Israel subir. Meus amigos, meus amados irmãos, não é diferente para os nossos dias. É tempo da igreja crer que o Senhor também vai descer para buscar sua igreja. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o mesmo Senhor descerá. O mesmo Senhor descerá. Vamos fazer uma ligação do que nós temos em Êxodo capítulo 3 para o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O Senhor disse a Moisés: eu desci. E o Senhor, através de Paulo, está dizendo: o mesmo Senhor descerá. Depois nós, lá no verso 19, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Isso é a igreja subindo. Exatamente a solução que o Senhor trouxe para Israel. Ele desceu para fazer Israel subir. E segundo o Tessalonicenses, Paulo diz que o Senhor também vai descer para fazer a igreja subir. O arrebatamento da igreja acontece no momento exato da vinda de Jesus. Não há duas vindas de Jesus.
Há aqueles que acreditam que nós vamos ter um arrebatamento da igreja, e aí um grupo sobe, um grupo fica, no período chamado Grande Tribulação, e depois temos a segunda vinda de Cristo. Eu chamaria isso então de duas vindas de Cristo. A Bíblia nos apresenta uma única volta de Jesus. E isso é muito bem explicado por Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira. O mesmo Senhor descerá. Quando Paulo diz, o mesmo Senhor descerá, ao som de alaridos de anjos, esta é a segunda volta de Cristo. E nesse mesmo tempo, nesse momento, acontece o arrebatamento da igreja. Não são duas coisas separadas, não são eventos separados, é um evento especial do Senhor, trazendo solução para o sofrimento da sua igreja na terra. É o Senhor descendo para fazer a sua igreja subir. Como o Senhor desceu ao Egito para fazer o seu povo Israel subir do Egito. Nós estamos aguardando o tempo que o Senhor vai descer para que nós possamos subir. A igreja só sobe quando o Senhor desce. A igreja de Jesus só pode subir quando o Senhor descer. Ele vai descer para que a igreja possa subir. Essa é a única solução do Senhor para os sofrimentos da sua igreja. Ainda hoje, o papel de Cristo para com o seu povo, igreja de Jesus hoje, é de um Deus atento aos nossos sofrimentos. É um Deus que ouve as nossas orações, nosso clamor, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos prepare. Mas também um Deus que conhece os nossos sofrimentos, mas um Deus que tem solução para os nossos problemas. A melhor de todas as soluções. A solução que o Senhor tem para nós, a melhor solução, não é acabar com esse vírus, exterminar esse vírus da face da terra. O Senhor poderá até fazer isso segundo a vontade dEle. Ele até poderá acabar, exterminar esse vírus da face da terra. Meus amados, outros vírus como esse ou piores do que esse virão. Porque a igreja vai enfrentar tempos difíceis. Quando não houver mais possibilidade da igreja viver, e tão difícil que vai ser se tornar, ficar nesse mundo, o Senhor desce. A melhor solução para os nossos sofrimentos é a descida de Cristo para a subida da igreja. O Senhor que desceu para fazer o seu povo subir, é Jesus que vai descer para nos fazer subir. Minha palavra para você hoje, meu amigo, meu irmão, Igreja Batista Central, reunida nas suas casas, minha palavra para você hoje, esteja preparado. A qualquer momento, Jesus vai descer, como o Senhor desceu no Egito, para fazer o seu povo subir, acabando com os seus sofrimentos no Egito. A igreja está sofrendo nesse mundo. Nós vamos sofrer com as doenças, nós vamos sofrer com o problema da economia, com o desemprego, com a falta de dinheiro nos lares. Nós vamos sofrer muito ainda. Mas o Senhor tem a solução. A solução é quando Ele voltar. Esteja preparado, igreja. Se prepare, igreja de Jesus. Ele está voltando para que a igreja possa subir. Esta é a solução. É com isso que Ele vai acabar com todos os nossos sofrimentos. Eu quero orar por você, igreja de Jesus, reunida nos lares agora. Eu quero orar para que o Senhor te abençoe. Eu quero orar para que você seja guardado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar para que você esteja preparado para o retorno de Cristo. Eu quero orar para que você esteja preparado para que quando o Senhor descer, você possa subir. Esta é a solução de Deus para nós. Senhor Jesus, a tua igreja está sofrendo nesse mundo. A tua igreja está sofrendo as consequências do pecado nesse mundo. Como Israel sofreu também ao contemplar as destruições daquelas 10 pragas no Egito. A igreja do Senhor vai acompanhar esses juízos do Senhor, como Israel acompanhou os juízos do Senhor no Egito.
E nesse tempo do derramar dos teus juízos, das tuas taças, Senhor, sobre a terra, a tua igreja vive momentos de grande tensão, Senhor. Tua igreja vive momentos de grande sofrimento. E a tua igreja está clamando como Israel clamou. E nós agora temos conhecimento que o Senhor tem a solução para nós. Eu oro por essa casa que se reúne para cantar, para orar e para ouvir esta palavra. Eu oro para que todas as pessoas dessa casa estejam preparados para que o momento que acontecer aquilo que Paulo nos escreveu em Tessalonicenses, quando esse momento acontecer, do Senhor descendo com o seu poder de glória, com anjos tocando e cantando, é a igreja do Senhor subindo para se encontrar com o Senhor nas alturas. Quando o Senhor descer, para a igreja subir, que esta casa, que é uma igreja em casa, esteja preparada para subir ao Senhor descer. Subir para estar com o Senhor e para sempre se livrar dos sofrimentos desse mundo. Minha oração, Deus, que o Teu Espírito Santo convença aquele que ainda não se entregou a Jesus Cristo como seu Salvador. Minha oração, que o Espírito Santo convença homens e mulheres, jovens e crianças, a crer que o fim está muito próximo, crer que Jesus está prestes a descer, para que a sua igreja possa subir. É a solução do Senhor para a sua igreja, é a solução do Senhor para nós. Que esta casa, que estas vidas que me ouvem, possam se preparar, tendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida, tendo em seu coração escrito o nome de Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Sejam aqui chamados de discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Cristo, para poder subir como igreja de Jesus. Abençoa, Senhor, com a bênção da salvação, estas casas. Somente os salvos poderão subir. Então, que esta casa, que todos aqueles que estão nessa casa sejam salvos para subir quando o Senhor descer. Em nome de Jesus, oro pedindo esta bênção, não há bênção maior que essas vidas precisam do que a bênção da tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe a ter a bênção da salvação para subir. Amém.